Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao KSR na reunião de domingo. Já falaram que eu sou da casa, já me sinto muito à vontade realmente. Faço parte da casa com muito prazer. E então hoje nós vamos falar sobre espiritismo e nós. É um tema que geralmente eu gosto de dizer, eu mando os temas para os dirigentes, eles escolhem, a Zara gostou desse. E é um tema que diz respeito diretamente ao espiritismo, o que é o espiritismo, quais são os preceitos espíritas e o que tange a nós. Como que nós podemos então utilizar do espiritismo, como que nós podemos utilizar desses conhecimentos legados já aí há quase 200 anos, codificados por Allan Kardec, e utilizar esses conhecimentos no nosso dia a dia, na transformação moral íntima. Para não ficar tendo que virar a cabeça, eu estou com os slides aqui, mas não tem como falar de espiritismo, acredito, sem dar um pouquinho do background histórico da própria doutrina em si, entendendo que esse conjunto de conhecimentos do espiritismo proveio, pelo menos com esse nome, porque nós sabemos que vem de antes já, mas com esse nome, da forma que veio, vamos dizer assim, empacotado da forma que está, através do codificador Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi um educador francês, um pesquisador insaciável, que lá em meados de 1800, na França, foi um dia chamado por o seu colega para participar ali, observar uma seance, que eles tinham manifestações mediúnicas, mesas girantes e tudo mais. Ele foi convidado então a participar, ainda era uma pessoa muito cética, não acreditava muito nessas coisas de espíritas, que estava bem em vogue na época, então foi lá, participou e começou a ficar intrigado. Começou a ver que poderia ter algo inteligente por trás daqueles efeitos que pareciam ainda tão rudimentares ainda. Essa comunicação do além para com os que estavam aqui encarnados. Então ele foi lá, começou a pesquisar e despertou em si algo incrível, pois que ele foi então o codificador que resolveu compilar esses ensinamentos, e um grande ponto inicial foi o Livro dos Espíritos, publicado aqui, eu trouxe a capa original inclusive, publicado em 1857. Vejamos quanto tempo atrás. Quase 200 anos, né? 1857. Publicou esse Livro dos Espíritos, dando então esse pontapé inicial para o Espiritismo, como movimento que integra a ciência, que integra a filosofia, que integra a religião, trazendo respostas de espíritos. São mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, que foram compiladas e publicadas. E Kardec, como era educador, como era um estudioso, possuía um crivo muito forte para as perguntas e respostas. Ele não simplesmente pegava uma resposta de um médium, que um espírito falou através de um médium, e falava, então é isso aí, vou colocar aqui no livro. As respostas tinham que ser congruentes entre diferentes médios que não se conheciam e em pontos diferentes também. Poucas pessoas sabem que ele recebeu comunicações de muitos lugares diferentes e mais ou menos a média era 3 perguntas e respostas tinham que ser congruentes para ele poder dizer, então isso aqui realmente é um ensinamento dos espíritos. Porque eram médiuns diferentes, em lugares diferentes, trazendo respostas praticamente iguais, com um linguajar muito parecido na maioria das vezes. E aí então ele falava, então essa aqui nós vamos incluir. Depois, posteriormente, com a comunicação da época, que ainda era muito rudimentar, se nós imaginarmos, não tínhamos internet, era tudo por carta, comunicação com continentes distintos, então nós temos mensagens, temos depois comunicações que vão vir de todos os cantos do mundo, vai vir mensagem do Brasil, da África do Sul, até mesmo da Ásia, da América do Norte, e ele começando então a compilar tudo isso, viu que ali tinha achado e codificado algo muito importante para o porvir. E aí foi então que iniciou-se então o espiritismo da forma que nós o conhecemos hoje. Então o Livro dos Espíritos em 1857 deu o pontapé, depois 58 a Revista Espírita, que foi essas publicações que eles tinham mensais sobre temas do espiritismo também.
depois 61, Livro dos Médios, 64, Evangelho segundo o Espiritismo, 65, o Céu e o Inferno, 68, a Gênese. Depois também tem o Espiritismo, Obras Póstumas, tem outros livros, mas o Pentateuco Kardeciano foi mais ou menos nesse período, se nós imaginarmos aí de 11 anos de publicações numa época em que não existia o computador, não existia o telefone para digitar aquele livro e aquele livro sair publicado na internet para acesso do mundo inteiro. Era muito mais complicado. Então nós vemos como que o Kardec teve essa como é que se fala? Essa trajetória, esse tempo tão prolífico que ele teve, em tão pouco tempo, 11 anos somente, quantos livros foram publicados e juntando informações de tantos lugares. E aí então que nasce o Espiritismo, como eu falei, essa religião, filosofia e ciência, que ele também adotava as coisas que eram observáveis, não somente as coisas que eram passadas. E aí nós temos, graças a Deus, o advento do Espiritismo, que hoje nós estamos aqui, quase 200 anos, como eu falei depois, estudando, compreendendo, tentando ainda desvendar alguns dos conhecimentos que para nós parecem muito distantes, pelo nosso avanço moral ainda, mas nós estamos cada vez mais melhorando. É um trabalho não só de compilar, mas de reorganizar. Esse deve ter muito trabalho. A gente que vai fazer um estudo, às vezes, para preparar a temática, não imagina você pegar de vários lugares as cartas e depois, além de selecionar, ainda ter que compilar em relação a temáticas. Tem que compilar, tem que selecionar, tem que ter um crivo de olhar e falar, isso aqui, não sei se vale a pena colocar, se realmente é. Então, pode fazer, né? Esse é do Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, blá, 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 blá. Ou seja, o raciocínio dele é fenomenal. O raciocínio é fenomenal, e lembrando que ele começou tarde, ele não tinha 15, 20 anos, ele começou já no final da sua vida, que foi uma vida até curta. E então naquele momento, e por isso que eu falei, foi muito prolífico naquilo que ele conseguiu fazer naquele pouco tempo, com todo esse trabalho, que era um trabalho monumental. Imaginemos a mesa dele com a quantidade de papéis, a quantidade de empenho que ele teve, claro, um espírito preparado pré-reencarnação para esse papel também, e muito auxiliado pelos espíritos superiores que tinham que trazer, que sabiam que aquele conhecimento tinha que ser trazido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele traz essa passagem que nós temos em João no capítulo 14, muito interessante, uma fala do nosso Mestre Cristo, que disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, ou seja, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Engraçado, é em vós, não com vós somente, em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então essa é uma passagem muito fundamental que nós encontramos em João no capítulo 14, para dar um embasamento para o Espiritismo, como esse conhecimento que veio em meados de 1800, da forma que ele veio, como eu falei, no pacote que ele veio, com o nome, com os conhecimentos e tudo mais, mas que já foi falado lá atrás que um dia seria enviado esse Consolador prometido, que um dia seria enviado esse conjunto de conhecimentos que ficariam conosco, e estariam em nós também. Então o Espiritismo vem desvendar falas do Cristo, vem desvendar conhecimentos que já foram falados até mesmo antes do Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Qual a importância disso? Foi falado muito antes do Cristo. O Espiritismo vem trazer tudo isso para nós com essa ideia do Consolador prometido. Porque bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Depois da aflição, serão consolados depois da aflição. O Consolador prometido como o Espiritismo, como essa terceira revelação, considerada por muitos, pois que nós conseguimos ver como que o Espiritismo traz ideias e conceitos que consolam o espírito combalido, que consolam aquela alma revolta, aquela alma que tanto luta contra os aguilhões que a impulsionam para frente.
O Espiritismo vem nos falar do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui. Ele vem atender essas 4 questões que são tão importantes e que já estão conosco há tanto tempo. Imaginemos lá atrás, na Grécia Antiga. Imaginemos mais antes ainda no Egito. Imaginemos todos esses povos e esses questionamentos que sempre afligiram a alma. Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o motivo de tanto sofrimento? Qual o motivo de tanta dor, de tanto ódio? E com isso, o Espiritismo vem como esse consolador prometido, fazendo, ou seja, realizando aquilo que o Mestre já falou há quase 2000 anos atrás, trazendo esses conceitos, essas ideias explicadas de uma forma raciocinada, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. Não é simplesmente leia isso, acredite, porque eu estou falando para você acreditar e é isso. Não. Porque quando nós examinamos a lógica kardeciana, nós vemos através do Pentateuco todo como que o Kardec desenvolve esse conhecimento através de uma lógica. Vai falar dos atributos de Deus, ele vai através de uma lógica. Ele não simplesmente fala, os espíritos falaram que é isso e não vamos nem pensar muito. Não, falaram, vamos estudar, vamos interpretar. Quando começa a discorrer e começa a esmiuçar aquele conhecimento, ficamos sem respostas. Como que as religiões tanto pregam um Deus único e um Deus de amor, um Deus justo, e nós vemos tanto sofrimento, tanta injustiça? Por que que uns têm tanto, outros têm tão pouco? Por que que uns nascem num país de guerra e outros, como nós, somos abençoados de estar morando num país como esse? Será que Deus nos favorece? Deus ama mais a gente do que os outros? Que estão lá sofrendo? Que estão lá na África morrendo de fome? Que Deus é esse? Que as religiões falam que é um Deus de amor, um Deus justo, nosso Pai celestial, mas que Pai é esse? Que pai que daria para um filho algo e para o outro nada? Deixaria o outro na fome e na miséria? Não existe isso. E o Espiritismo vem explicar o porquê de tudo isso, vem explicar e consolar para aqueles que estão na fome e na miséria, para aqueles que estão na guerra. Vem consolar aqueles que não estão nesses estados, mas ainda sofrem internamente, como nós vemos hoje em dia com essas crises e essa pandemia da mental health. Os níveis de suicídio mais altos do que jamais estiveram. E algo que já foi falado até, inclusive, fazendo um parênteses, pelo Emmanuel, lá em 1950, em uma mensagem psicografada, dizendo os índices de suicídio, André Luiz também, os índices de suicídio atingirão picos jamais antes vistos. Parecia que foi feita ontem a mensagem. E aí nós nos perguntamos por quê? E o Espiritismo vem explicar por quê. E aí uma coisa que eu queria trazer é uma passagem aqui da Revista Espírita, que eu acho que é um manancial tão interessante. Muitas vezes não trazemos conhecimentos da Revista Espírita, eu acredito, nas palestras, mas é interessante porque esse aqui é a edição de 1868, e o título da mensagem escrita por Kardec é Espiritismo é religião? Olha só, né? Espiritismo é uma religião? E aí ele vai discorrer num texto bem longo sobre o Espiritismo não ser uma religião. Ele vai dizer, peguei um trecho, porque é uma mensagem longa, recomendo a leitura, inclusive. Ele fala: o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. Esse itálico foi dele, não foi meu. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Vejamos então a própria palavra religião. Kardec, como sempre, muito estudioso, o Espiritismo é uma religião, mas o que quer dizer a palavra religião? Uma são duas origens. Uma delas é o religare, que é esse unir, esse laço, essa união. Então a religião, na verdade, é uma união. Do quê? De comunhão de pensamentos, sentimentos, crenças e princípios.
Então ele vai dizer que se o espiritismo é considerado uma religião, ele vai dizer sim. Por que é uma religião? Mas não a religião na acepção, no conceito que nós tivemos já há tantos séculos de uma religião mal utilizada. Tantos e tantos séculos, por defeitos e imperfeições do homem. Mas não aquela religião que nós dizemos tradicional, aquela religião que é impositiva, que é preconceituosa, que fomos nós no passado, por sinal. Mas é uma religião no sentido de ligar as pessoas através dessa comunhão de pensamentos, de crenças, de princípios. Então, se ele fala, se realmente a religião é uma comunhão dessas pessoas nesses itens, sim, glorifiquemos sim, porque o espiritismo é sim uma religião. Pois que nós estamos ligados todos pelos laços do pensamento, do sentimento, dos nossos princípios, das nossas crenças. Então o espiritismo trazendo esse conceito da religião para o nosso dia a dia, por quê? Qual que é a ligação do pensamento? O espiritismo traz toda uma literatura sobre a importância do pensamento, como é que o pensamento cria, constrói, destrói, manipula, explica o que é o fluido cósmico universal, o veículo do pensamento, e tantos outros conhecimentos que até então nós não tínhamos, que até então nós não sabíamos, que até então eram muito subjetivos e que fazia com que certas pessoas olhassem e falassem, isso aí é uma baboseira, não acredito nisso, pensamento tem força, que nada, só um pensamento. Aí vem o espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos, de 1857, com a pergunta 457, quando ele vai perguntar, os espíritos conseguem ver os nossos pensamentos? E é legal que ele fala na pergunta, os nossos mais secretos pensamentos, eu adoro os secretos, porque é o jeito do, parecia até assim, um pouco do medo ali do Kardec dizer, não, mas aqueles que eu tenho vergonha que eu estou escondendo, eles conseguem ver esses também? Não só aqueles que eu estou pensando, meu Deus, não, mas os secretos. Aí aqueles que a gente tenta esconder de nós mesmos, só eu que sei que eu pensei isso, ninguém vai saber. Eles vão dizer que eles veem muito, que eles conseguem ver tudo, pois nem atos nem pensamentos podem lhe ser dissimulados ou escondidos, depende da tradução. Olha só, então os espíritos conseguem ver os nossos pensamentos, e a pergunta 459, duas depois, é excelente, porque ele fala, mas será que, então, se eles veem nossos pensamentos, nossos atos, eles também os dirigem? Muito mais do que supões. Nós somos influenciados, eles vão dizer, muito mais do que supões. Então, assim, se nós pensamos quanto que nós somos influenciados pelos pensamentos dos outros e dos espíritos desencarnados também, aquilo que você pensou que você é influenciado agora pode dobrar. Aí você vai ter, ou triplicar, dependendo. Você vai ter a influência que os espíritos têm sobre o seu pensamento. Mas que outra religião que trouxe isso tão esmiuçado? Que outro conjunto de crenças e princípios éticos e morais, religiosos, filosóficos trouxe isso? Não trouxe. Mas está tudo bem, sabe por quê? Porque como Cristo falou, um dia eu vou mandar o Consolador prometido no meu nome, o Espírito da Verdade. Um dia conseguirão vê-lo e estará com vocês, pois agora o mundo não vê nem o conhece. Por quê? Imagina se viessem, há 2000 anos atrás, o Cristo falar, então pessoal, tem aqui um negócio chamado fluido cósmico universal, que é assim que... Esquece! Esquece! Jamais teria tido qualquer efeito, teria se perdido, inclusive, porque como é que eles iam transcrever depois todas as palavras que o Cristo falou? Eles iam ficar, como é que aquele nome que ele usou mesmo? Acho que era esse. Então o Cristo falou de uma forma simples, de uma forma que as pessoas conseguiriam entender. E o Espiritismo, então, interessante, queria trazer essa questão da religião, porque é sim uma religião, mas nessa acepção, nesse conceito de religião como esse conjunto de crenças, essa comunhão de pensamentos. O nosso movimento espírita, eu também vejo como uma religião, mas o conceito dos livros de Kardec, né, os livros dele, a doutrina espírita, ela pode ser também ser aceita por uma pessoa que, por exemplo, continua católica e começa a entender o espiritismo sem frequentar o espiritismo. Então, assim, para mim, nós que nos juntamos no movimento espírita,
podemos ver realmente como uma religião no movimento espírita. Mas eu posso também ler, entender, mas me sinto bem dentro da igreja. E aí eu continuo indo na igreja e tenho essa noção de vida após a morte, de tudo, mas continuo ainda ligada a essa, deixa eu dizer, worship, né? do jeito que eu me ligo a Deus, ainda continuo sendo católica. E isso é uma das grandes coisas que o Espiritismo, quando a gente fala religião, muitas pessoas têm um conceito errado de religião, principalmente aquelas que se dizem que são ateus, ou aquelas pessoas que realmente tiveram uma experiência muito negativa nessa ou em outra vida, por sinal, com religião. Nossa, religião, então tô fora. Mas o Kardec vai explorar a religião na palavra em si. O que é uma religião? Se é essa comunhão, como fala esse religar, da palavra religere e religar, então, sim, o Espiritismo é uma religião, mas é uma religião, aí você está falando uma característica de outras religiões, que é o proselitismo. O Espiritismo não converte ninguém. Ninguém sai com um diploma dizendo, sou espírita. Agora eu fiz o curso aqui no Centro Espírita, agora eu sou espírita oficial. Não. O Espiritismo é diferente de uma religião, de outras religiões mais tradicionais, por isso também. A gente não tem os rituais, não tem vários rituais, porque todas as religiões mais tradicionais têm rituais de transição, ritual para você ser aceito e tudo mais, não é. Não tem esse conceito de um vou botar entre aspas, um culto, que nós muitas vezes olhamos e falamos, nossa, mas isso aí é muito exclusivista. No Espiritismo não é, você pode ser de qualquer religião e vir assistir uma palestra espírita e nunca mais assistir se não quiser, e não tem problema também. Ou ficar vindo, mas mesmo assim frequentar um templo judeu, frequentar uma igreja, frequentar uma missa, frequentar o que for. Não é... Porque nós não... Exatamente, o Espiritismo ele não limita as pessoas que querem buscar esses conhecimentos. Inclusive, nós não temos rituais por conta disso. Os rituais, se a gente vai nos centros espíritas, você vai ver que cada um tem um jeito de conduzir a sua reunião. Não tem, claro que tem preceitos que devem ser atendidos, mas cada centro espírita é único, cada local é único. E isso é uma maravilha, essa diversidade é uma maravilha, é uma coisa que o Espiritismo tem essa aceitação. E aí o Kardec, ainda nesse livro, na Revista Espírita, ele vai comentar como que existem alguns pontos que fazem o Espiritismo ser uma religião e algumas coisas que o Espiritismo traz. E eu trouxe aqui algumas características, são várias. O Espiritismo fala de um Deus soberanamente justo e bom. O Espiritismo fala na alma, na sua imortalidade. Também fala da preexistência da alma, se a alma é imortal, se a alma já existe de antes. Se temos um espírito, uma alma que habita um corpo, e uma vez que esse corpo perece e essa alma continua, então ela devia existir antes de habitar esse corpo, se ela perdura após o corpo. A pluralidade das existências, que está diretamente ligada à reencarnação, que está diretamente ligada a esse conceito da alma imortal, que vai habitando corpos diferentes. Perfectibilidade, são as palavras dele, dos imperfeitos. Quando nós entendemos que estamos marchando numa caminhada, numa ascensão moral e espiritual, sempre mais, sempre mais, porque a lei do progresso é imparável. Uma felicidade que cresce de acordo com a nossa evolução moral e a nossa caminhada à frente. A cada um segundo suas obras, ele vai falar, olha quantos temas que o Espiritismo aborda, ou seja, o livre-arbítrio, porque a cada um vai ser segundo suas obras, a cada um de nós restará saber se nós vamos criar estradas para a nossa caminhada ou algemas do nosso cativeiro. A cada um segundo suas obras, porque a lei de Deus é a da ação e da reação. Aquilo que eu fizer vai ter uma reação. Então, se eu fizer o bem, plantar o bem, eu vou ter uma reação boa. Se eu plantar o mal, eu vou ter ali uma expiação. Eu vou ter uma corrigenda daquele mal outrora feito. Fala também da expiação limitada pela imperfeição, porque nós temos ainda a expiação como um processo de depuração do espírito, e nós temos esse processo intrinsecamente ligado, por conta da nossa imperfeição ainda, como espíritos de uma categoria muito abaixo da categoria de espíritos crísticos de primeira ordem. Nós temos também a ideia de não violentar a consciência de ninguém, que nós estamos até abordando aqui 5 minutos atrás, que o Espiritismo não força ninguém nas suas ideias, não tenta converter ninguém, não tenta forçar ninguém.
A ideia está aqui, exposta. Se cair na consciência, caiu, que bom. Se não, que bom também. Uma hora as coisas vão se ajustando, para a gente não tentar sair por aí tentando violentar a consciência das pessoas. E ele fala também que fora da caridade não há salvação, então o Espiritismo prega esse conceito da caridade em pensamento. Vejamos, quantas vezes a gente pensa na caridade em pensamento? Palavras e obras são muito mais facilmente observáveis, mas existe a caridade do pensamento, por exemplo, uma oração para alguém. Quando nós elevamos um pensamento para alguém que está passando por algo muito difícil, é uma caridade em pensamento, pois nós estamos enviando um amor para aquela pessoa sem nada em troca, sem esperar nada em troca. Quando a gente faz uma oração para alguém que nós amamos, ou alguém, até mesmo se for uma pessoa avançada, fazer uma oração para o inimigo, para um adversário, para alguém que nos fez mal, é uma caridade em pensamento. E o Espiritismo fala, assim, da caridade em pensamento, pois através do Espiritismo, como eu já falei, nós desvendamos itens, quesitos do nosso pensamento, como essa força criadora que nós possuímos, todos nós, e estamos criando a todo momento. E aí no livro Sublime Expiação eu quis trazer também essa passagem belíssima, que fala o seguinte: o Espiritismo é a revelação espontânea dos espíritos desencarnados, cujos ensinamentos Allan Kardec codificou por determinação dos guias superiores da Terra. Ou seja, o trabalho dele não foi simplesmente algo do acaso, uma aleatoriedade, uma sorte. Tinha, sim, muito esse suporte do plano invisível. Seu objetivo do Espiritismo é esclarecer e sustentar as criaturas para que compreendam melhor as leis divinas da evolução e vençam os transes ásperos, as horas difíceis, os momentos amaríssimos a que todos estamos sujeitos em razão das nossas imperfeições. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos que erramos constantemente. Nós ainda somos espíritos que já erramos e estamos agora pagando esses erros que nós cometemos no passado. Nós ainda somos espíritos que estamos adquirindo, antes de reencarnarmos, provas novas para que nós desenvolvamos o quê? Virtudes que ainda não temos. A paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade, a humildade. Então, nem tudo que nós passamos de ruim, o que nós vemos de ruim, é expiação. Muitas vezes é prova que o espírito abraça para si porque sabe que precisa daquilo para poder desenvolver alguma virtude, trabalhar uma humildade, por exemplo, quando vem numa posição inferior perante os olhos da terra, para desenvolver a benevolência, para desenvolver o desprendimento dos bens materiais. Muitas vezes vem numa condição que a força a fazer isso, mas porque ela escolheu. A criatura, o espírito escolheu aquilo. Então o Espiritismo vem explicar e dar todo esse embasamento teórico e prático para que nós entendamos o que é que nós estamos fazendo aqui, quem que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí, o Kardec vai dizer, isso aqui está no Livro dos Espíritos, interessantemente, bem no finalzinho, muito depois das perguntas. O Kardec ainda vai escrever mais. E aí, eu digo uma passagem que muitas pessoas às vezes passam, nem olham. Mas ele vai dizer 3 efeitos do Espiritismo. Eu queria trazer aqui. Primeiro, desenvolver o sentimento religioso, com aquela ideia que ele explicou, de religião. Ele vai falar também de uma indiferença perante a morte inevitável. Eu coloquei aspas na indiferença. Para que alguém que esteja vendo isso ou ouvindo isso não vai dizer, então o espírita não está nem aí para a morte. Não, não é isso. A indiferença aqui no caso é que nós sabemos que é um processo. É quase que uma indiferença como que todo dia, todos os nossos dias aqui na Terra nós vamos dormir. Todo mundo aqui dormiu ontem, acordou hoje, vai dormir hoje de novo. E amanhã vai dormir também. É uma certeza. Nós vamos ficar acordados, vamos dormir e tudo mais. Por quanto tempo cada um é único, mas claro, né? Mas quando nós vamos dormir, nós pensamos como um processo natural do corpo. Então essa indiferença se perante a morte é esse entendimento de que a morte é esse processo natural do espírito, da vivência do espírito.
Sou como vários sonos, várias dormidas que nós damos ao longo de milênios, por exemplo. E a morte vai sendo isso, mas não uma indiferença, no sentido de que não liga-se para a morte, ou que a morte não dói. Dói. É uma separação momentânea. Claro que dói. Em vez de a gente focar na morte, focar na vida. Focar na vida, com certeza. Focar na vida do espírito, porque sabemos que o espírito não morre. O espírito veio de antes e continuará depois daqui. Não vai morrer. Tudo isso que nós temos aqui material vai virar pó um dia. Mas o espírito não vai. O espírito continuará. Porque o espírito é imortal. Então esse é um dos efeitos, ou dois aqui em um, né? Do espiritismo. Outro efeito que ele fala é resignação nas vicissitudes da vida. E a certeza das relações com os seres que nos são caros. Como eu falei, o espírito continua. Então nós temos a certeza de que nós sempre estaremos relacionados com aqueles que nos são caros, que talvez já passaram para o outro lado da vida. E a resignação perante as vicissitudes, pois nós entendemos que tudo que nos acontece é justo. Porque Deus é justo. Mas como que nós encaramos isso? E é por isso que é o Espiritismo e nós, o tema da palestra. Como que nós trazemos isso para nós? Quais que são esses efeitos que nós temos e como que nós utilizamos esses conhecimentos? A coragem nas aflições e mais moderação nos desejos é o que ele fala também. O Espiritismo, um dos efeitos é isso. Mais coragem no momento das aflições e mais moderação nos desejos. Quando nós entendemos que ainda somos muito apegados à matéria e ainda às vezes estamos de acordo com o que a matéria, o que é material e passageiro nos puxa. Caímos ainda, sucumbimos a momentos materialistas, egoístas, individualistas. Então, para que nós entendamos isso. E terceiro, ele fala, estimula a indulgência com os defeitos alheios. Olha só, indulgência com os defeitos alheios. Está aqui a mesma palavra de novo, indulgência. Por quê? Porque o Espiritismo nos ajuda a olhar os outros com um olhar mais indulgente, pois vemos seres que também estão em evolução como nós. Se eu olho o outro com um olhar de indulgência, eu sei que aquela pessoa errou e vai errar de novo, pode ter certeza. Como eu também vou. Como eu também já errei. E como eu também vou errar. É certeza. É certeza que eu vou errar de novo. Em algum momento, em alguma forma, contra alguém, mas eu vou errar de novo. Como que eu gostaria que eu fosse tratado quando eu errasse? Com certeza com um olhar de indulgência. Ninguém aqui quer ser castigado por um erro. Colocar no lugar do outro. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós fazemos isso. Nós colocamos e falamos, como que eu gostaria que essa pessoa me tratasse se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E nisso nós nos tornamos mais indulgentes. Então o Espiritismo traz isso também para nós, esse olhar mais indulgente perante os erros alheios. E aí nós temos então o amai-vos e instruí-vos, que eu queria trazer aqui, no que refere a nós. Porque isso aqui é o Espírito da Verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, falando diretamente conosco. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. É interessante, amai-vos primeiro e instruí-vos segundo. E o Bezerra de Menezes, no livro Compromissos Iluminativos, psicografado pelo Divaldo, eu li isso foi semana passada, inclusive. E eu falei, poxa, cabe perfeito com essa palestra. Porque ele vai dizer que o amai-vos e instruí-vos primeiro é o amai-vos, porque se nós só nos instruímos, só adquirimos o conhecimento, o Bezerra vai falar que nós podemos nos tornar verdugos dos nossos irmãos. O conhecimento sem o amor. Olha que interessante. Isso está acontecendo muito no nosso movimento espírita. Isso acontece em todos os movimentos e continua acontecendo sempre. O que nós imaginamos? O que é o conhecimento sem o amor? Como é que a pessoa vai utilizar aquele conhecimento? Vai muitas vezes pender para o egoísmo, vai pender para a maledicência, vai pender para utilizar aquele conhecimento de uma forma errada, vai fazer de todas as formas erradas, como ele falou, o Bezerra fala, vai nos tornar verdugos se nós não tivermos o amor. Então não adianta só ter o conhecimento sem ter o amor, até porque se tiver o conhecimento sem ter o amor, nós podemos correr o risco de humilhar os outros. Ah, você não sabe disso, eu sei. Você não sabe nada, eu sei.
Então nós entendemos como que isso acaba aumentando essa chama do egoísmo. Então por isso que amai-vos primeiro e depois instruí-vos. Porque amamos primeiro, depois se instrui. Porque daí você vai conseguir utilizar aquele conhecimento de uma forma amorosa. O problema é definir o que é amar. Porque a gente tem pessoas que no plano espiritual acabam obsediando as pessoas que amam. Então o problema é definir o que é amar. É o amar como Jesus falou, porque realmente o amar, e aí esse não é o amor, é entendido por aquele espírito como amor, mas existe existe a obsessão, como ela está falando, por a questão do espírito amar muito o outro, estar obsidiando o outro por amor, mas a gente sabe que não é. Então, mas esse amor possessivo ainda diz respeito à nossa falta de conhecimento, ao conhecimento sendo aos poucos desvendado e a transformação moral, porque às vezes aquela pessoa pode ter certeza que ela acha que aquilo é amor, mas não é, só que ela acha que é amor. Então, aos poucos, a vida e as circunstâncias vão mostrando o que de fato é o amor, porque, de novo, o espiritismo não vem violentar a consciência de ninguém. E aí nós vamos trazendo essa luz, até porque Jesus sabia muito bem como que muita luz para quem está na escuridão cega. É uma coisa que nós temos que ter em mente sempre. E a missão dos espíritas, então, Kardec vai dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a fé e a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração do homem a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Todos os vícios decorrentes da impureza, porque nós ainda trazemos toda uma legião de seres que nós fomos no passado, identidades, podemos dizer, que nós fomos no passado que erraram muito e que ainda trazem muita impureza conosco lá dentro, aquele lodo. E isso, ele vai dizer, a missão é o que? Essa fé, mas entendendo como que nós temos que olhar para dentro. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Como que nós, que estamos no movimento espírita, ou seja, quem não está também, mas que faz a caridade, a abnegação, a indulgência, a benevolência, como que essas pessoas podem então contribuir para o progresso? Ele vai dizer, os espíritos vão dizer, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, destruindo os preconceitos. E aqui o materialismo, no sentido falado pelos espíritos, e Kardec discorre sobre isso, na questão da ideia de materialismo, de tudo ser material, de não ter nada antes disso e não vai ter nada depois disso. Acabou. É uma vida e é isso. Dependendo do que eu fiz, vou para o céu ou para o inferno. Ou para o purgatório. E aí fica fica ou acaba de vez. E não tem chance. Então, que Deus é esse? Eu não sei que Deus é esse, porque as condições que eu tenho de fazer o bem são infinitamente maiores do que uma pessoa que está na África morrendo de fome. Uma pessoa que está no Oriente Médio no meio de uma guerra. Que Deus é esse que me deu tudo isso e não deu nada para o outro? Esquece. Se nós só pensarmos com os olhos do materialismo, é por isso que uma das missões, a maneira que o Espiritismo contribui para o progresso, é destruindo o materialismo, destruindo esse foco material para as coisas que são do espírito. E dessa forma o Espiritismo contribui para o progresso. Porque com isso consegue então mostrar para as pessoas que tem algo que veio antes, que tem algo que virá depois, e que tudo que nós estamos passando nesse momento é justo. Inclusive o Espiritismo, ele veio após a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi a introdução do materialismo. O desligamento religioso, e aí veio o Espiritismo para religar novamente. Então, assim, isso está muito ligado à época que veio de construção novamente de um acreditar em Deus separado dos atos humanos. Porque a Revolução Francesa diz que a Catedral da França passou a ser o culto do materialismo, né? Essa catedral importante, como é o nome? A Notre Dame, sim. E fazia o culto ao materialismo. E tudo vem no seu tempo, porque todos esses movimentos socioculturais, eles vão ocorrendo de uma forma que, quando pende muito para um lado, acaba tendo essa volta para o equilíbrio, porque o universo vai tender para o equilíbrio.
Então nós temos que continuar nesse caminho do progresso, é inalterável. Então esses conhecimentos vêm nos momentos de dor, vêm nos momentos como esse Consolador prometido. E nós, como que nós podemos então mergulhar no Espiritismo e contribuir? O Chico Xavier, aqui nesse livro psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos aprender aqui que o servidor fiel será sempre digno da assistência que necessite receber. Estamos encarregados de abrir caminho para a sublimação. Todos estáis convocados para o serviço de auxílio aos irmãos que nos acompanham a trajetória à busca do conhecimento libertador. Convencei-vos quanto a isso e trabalhai amando quando puderdes, sabendo sempre que os anjos não virão ao mundo para servirem em seu lugar, ou seja, em nosso lugar. Então nós contamos com o apoio da espiritualidade, contamos com o apoio para o nosso melhoramento e o melhoramento da nossa sociedade, nunca estamos sozinhos, mas não vai descer nenhum anjo para fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Afinal, que tipo de apóstolo Jesus escolheu? Escolheu 12 anjos? Não. Isso não foi uma demonstração de que, olha só o potencial que cada uma dessas pessoas tem, que todos nós possuímos. Por mais que eram imperfeitos, por mais que tinham as intrigas entre eles ainda quando viviam com o Mestre, vejamos o que eles se tornaram depois. Se Jesus tivesse vindo com uma legião de 12 anjos aqui para fazer todo o seu ministério, que exemplo ele teria? Seria um exemplo elitista quase. Ele não, ele foi lá naqueles pescadores, foi lá naquelas pessoas simples, muitas delas ignorantes também, e pregou e mostrou... Não, mas se tivesse encarnado já com aquele propósito, não teria tido o mesmo efeito. E Jesus sabia disso. A gente também ia achar que nunca ia conseguir. Não, mas olha esse... olha ali o anjo Gabriel, ali com o Mestre, mas eu não sou o anjo Gabriel, imagina, né? Então, assim, é um exemplo belíssimo de que nós, mesmo imperfeitos, podemos ser úteis. E isso que eu queria trazer também da questão do Espiritismo. Em o que consiste a nossa missão? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então a missão é o melhoramento, através dos meios diretos e materiais. Por que materiais? É interessante eles falarem isso, né? Estamos falando do espírito, das qualidades morais. Por que material? Porque nós ainda estamos num planeta da matéria, nós estamos num planeta em que a matéria é necessária, nós precisamos comer, nós precisamos pagar por um teto para nos proteger do tempo, nós precisamos de muitas coisas materiais ainda, da água. Então, ajudar sim também as pessoas numa missão com o foco do material, mas sem o materialismo exacerbado, sem aquele materialismo que é o apego às coisas materiais, é entender que a matéria é um instrumento, a matéria também é um veículo, e é isso que ela é. E aí, aqui no livro da Esperança, no que tange o Espiritismo em nós, tem essa mensagem tão bonita do Emmanuel, quando ele vai dizer: honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe a fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo o trabalho construtivo é respeitável. Toda ocupação útil é trabalho. Nós vamos aprender no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 675. Quando Kardec vai perguntar se somente deve entender-se por trabalho as ocupações de forma material, de cunho material, aquela que nós recebemos algo em troca, não. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, quando você tem o trabalho de sentar toda semana e fazer ali um grupo de oração para alguém, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. A pessoa que vem aqui organiza o centro, que faz a limpeza, que organiza os livros, isso é um trabalho. É um trabalho, independente se está sendo remunerado ou não. E aí é uma mensagem que eu queria trazer mais para o final aqui, interessante, do Ceareiros de Volta, um livro psicografado pelo Valdo Vieira, que são espíritos que eram espíritas, adeptos ao espiritismo, desencarnaram e depois mandaram a mensagem. E nessa aqui o espírito Batuíra ele vai dizer o seguinte: olha só, a Terra recepciona atualmente a 5ª geração de profitentes do espiritismo. Olha só, né? Eu nunca parei para pensar nisso. E o nome da mensagem é Espíritas pela 2ª vez. Quando eu li eu falei, nossa, que interessante. Porque se nós imaginarmos que o espiritismo já tem quase seus 200 anos e nós temos as múltiplas reencarnações, então facilmente podemos entender que
muitos desses conhecimentos que nós estamos vendo aqui já vimos, às vezes, lá atrás, em outra vida, em outras situações. Todos nós aqui, quando nós desencarnarmos, aquilo que nós aprendemos aqui, que nós adquirimos, vai ficar conosco, não será tirado, não será esquecido. E aí, quando a gente reencarnar de novo, o que acontece? Teremos aquele conhecimento conosco. Então, cada vez mais os adeptos, vamos dizer assim, as pessoas com conhecimentos espíritas, racionalmente falando, numericamente falando, vai aumentar sempre mais. Porque vai se espalhando e as pessoas vão reencarnando com aquele conhecimento já. E aí ele vai dizer da nossa missão, aquele nós que estamos aqui mergulhados no Espiritismo, auxilia os novos velhos mergulhadores, olha só, novos velhos mergulhadores da carne, divide com ele os valores espirituais que possuís, oferece-lhes a certeza de tua convicção, a alegria de tua esperança e a caridade da sua ação. Então ele fala, olha só, que lindo, né? A certeza da sua convicção, mas sem violentar a consciência do próximo, a alegria da tua esperança e a caridade da tua ação. Caridade da tua ação também. A alegria da tua esperança. Por quê? Porque sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Entendemos isso. E ele vai dizer ainda um exemplo para alguém, uma página isolada, um livro que se dá, um fato esclarecedor, uma opinião persuasiva, uma contribuição espontânea, muitas vezes serão recursos para que esses espíritos possam despertar aquele conhecimento que já possuíram, que já estudaram ou no plano espiritual ou numa reencarnação pregressa. Então são aqueles pequenos gestos da forma que nós conseguimos. Por isso que é tão importante nós estarmos sempre, eu sempre falo isso, sou chato, ficar estudando, lendo os livros, tentando ler, pegar o conhecimento e aplicar. Lê, entende, aplica. Para que a gente consiga sempre estar nos melhorando, não desperdiçando o dia, porque o dia de hoje não volta mais. E de todas as formas, nos grupos. Eu já comentei aqui da outra vez, mas, de novo, queria sempre comentar. Eu fiz um podcast chamado Companheiro Espírita, para quem quiser, é uma forma de estar ouvindo o Espiritismo também. Está no YouTube, no Spotify, Companheiro Espírita. Vai ouvindo a mensagem, está indo para o trabalho, vai ouvindo a mensagem. Então, assim, você já está se mergulhando de alguma forma naqueles conhecimentos. Ah, não tenho tempo para ver 1 hora de palestra. Então, ouve mensagens. As mensagens são 12 a 15 minutos. Ah, não gosto de ouvir nada, eu gosto de ler. Que bom, tantos livros aí. Senta, tira 10 minutos do dia para ler, que seja 10 minutos do seu dia. Quem não tem 10 minutos para ler hoje? Quem não tem 10 minutos no dia? Sejamos sinceros. Mas é que a gente está na tecnologia que foi nos puxando. Mas nós temos sim já que nós recebemos esse conhecimento, temos sim a responsabilidade. Nós, os espíritas, que nos consideramos espíritas. E Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro espírito, eu acho linda essa passagem, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é aquele que reconhece-se esse verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em dominar as suas más inclinações. O espírita não é aquele ser perfeito, aquele anjo. Só aquela pessoa é espírita, porque ela é um anjo da caridade, ela nunca falou um palavrão, nunca machucou ninguém, nunca... Esquece isso. O verdadeiro espírita, aqueles que se consideram espíritas, são aqueles que estão tendo a transformação moral, que ele sabe, muitas vezes não é visível, porque ela é interna, e que estão fazendo o melhor esforço que eles conseguem para dominar as más inclinações, o orgulho, o egoísmo e tudo que transcorre do orgulho e do egoísmo. Se isso já faz parte, então nós podemos dizer, então, eu me considero espírita e eu tenho muito a contribuir, porque com muito conhecimento nós também trazemos muita responsabilidade. Nós possamos então pegar esses conhecimentos, aplicá-los no nosso dia a dia, e eu desejo a todos uma semana muito iluminada, uma semana de muitas bênçãos, aplicando esses conhecimentos no nosso dia a dia. Muito obrigado.